Antes da gente começar, eu anotei algumas coisas aqui. É sobre o encontro dos jovens, né? Eu até coloquei que é um bom motivo, né? Esse é um bom motivo deste encontro de jovens. É muito bom, mas a gente tem que ver que tudo que a gente faz, primeiro, a gente tem que ver se está do agrado de Deus ou fazer aquilo que Deus realmente quer. Porque fazer um encontrar, ter amizade, é uma coisa. Mas esses encontros não é só para ter amizade um com o outro. É para viver uma vida de tal maneira que Deus pode estar presente. Tá? Então, não é só pensar assim, tá ótimo, muito bom, tá. Eu gostei muito, mas não é só isso. Que a gente tem que entender o seguinte, como sempre a gente está mostrando aqui, irmãos, qualquer coisa que a gente faz que não estiver com ele, fala, olha, se isso é de Deus, vai para frente, se não é, vai acabar. Então tudo que Deus está na frente vai continuar. Se não tiver, vai ter problema. Como a gente sabe, como que eles tiveram aí, que realmente não deu certo, porque não estava certo. De 2004, essa nova revelação que eles acharam que ia dar certo, mas não era uma coisa que Deus estava naquilo, por isso não deu certo. E aí vai cumprir o que o próprio Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem jeito. Então nós temos escritura de um lado e de outro. Quem comigo não ajunta, espalha. Então primeiro é Deus e depois vamos trabalhar de acordo com Ele, de acordo com aquilo que realmente Deus está fazendo hoje. Deus tem uma mensagem que ela deve ser respeitada. Isso está em primeiro lugar. Nós vamos falar muito, não sobre esse assunto, mas no assunto que só Deus, pecado que houve entre nós, se Deus não entrasse em ação, nós estaríamos todos perdidos. Então só Deus resolve tudo que nós precisamos, mas nós temos que entender que nós não podemos, como hoje foi pregado de manhã, eu sou Balaão, quer dizer, a gente não pode entrar pela vontade permissiva, sempre está na vontade de Deus. E a vontade de Deus mesmo, Deus é sensível, e Deus não aceita Deus não aceita, não é como nós que aceita uma coisa e outra, não, Deus é uma vez só. Ele falou, não volta atrás, não volta lá para perguntar não, que aí já a coisa muda. É sim, não é sim, não, é sim, não, né? Então não tem mistura. Com Deus Deus diz sim, não volta a perguntar, que depois Ele já te passa para a vontade permissiva. E quando passa, aí você vai encontrar o caminho errado. Então nós estamos aqui, já encontramos o caminho certo. Agora nós não podemos desviar do caminho. O caminho certo é a última, que como está escrito ali, o som da trombeta de Levítico 25, quer dizer, o último jubileu, o último som da trombeta já tocou. Se nós não entendermos o som dessa trombeta, nós vamos entrar por outro caminho. Então primeiro é entender. Esses jovens, como hoje nós aprendemos isso aqui. Nós estamos aqui, eu estou ficando velho, nós estamos ficando velhos, então tem que ter outros para continuar. Mas eles têm que ser bem ensinados, não apenas cantar, sabe? Não apenas cantar. Cantar é muito bom, sabe? Mas a palavra de Deus está em primeiro lugar, em todo lugar. Deus, por que a palavra de Deus está em primeiro lugar? A palavra de Deus está em primeiro lugar exatamente por causa disso.
porque Deus é a palavra. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus está em primeiro lugar, nós estamos dizendo assim: Deus está em primeiro lugar. Então, primeiro Deus e depois as outras coisas são acrescentadas, né? Então, isso que nós precisamos. Louvar a Deus, ele adora, Deus adora ser louvado, mas Ele adora muito mais ser respeitado, sabe? Ser respeitado, porque isso é o principal que o ser humano deve fazer. Como hoje também nós ouvimos isso, devíamos estar tão agradecidos pelo que Deus fez por nós, a vida que Ele nos deu, aproveitar essa vida para fazer a vontade dEle, sabe? Precisamos de entender isso e de entender a mensagem como ela é, para continuar pregando e mostrando que a mensagem hoje não é uma segunda voz, é a voz de Deus para os últimos dias. É a mesma voz que falou lá no passado, é a mesma voz, é Deus na terra. Como nós estamos, eu sempre estou tentando mostrar para os irmãos, como eu preguei na quinta-feira aqui, sobre as 3 raças de pessoas que veio através de Noé: Sem, Cão e Jafé. Essas 3 raças são judeus, samaritanos e gentios. E essas 3 raças têm que conhecer Deus como um homem, que Deus foi um homem na terra para salvar a humanidade. Essas 3 raças de pessoas têm que conhecer Ele como filho do homem. Agora, nós entendemos, como quinta-feira eu estava mostrando, Ele veio para os judeus, Ele veio para os seus e os seus não receberam. Nós sabemos por que eles não receberam, porque Deus ia dar uma oportunidade para nós. Então os judeus não puderam aceitar Ele como filho do homem, mas Ele diz: convém que eu vá a Samaria, porque eles também têm que conhecer. Quando chegou em Samaria, eles reconheceram Ele como filho do homem, reconheceu que Ele era um profeta, reconheceu que Ele era o Messias. Então eles ficaram livres. Mas nós, como eu estava lendo a mensagem aqui na quinta-feira, agora nós tivemos a oportunidade, os gentios tiveram a oportunidade de conhecer Ele como filho do homem agora, na época. Como eu cheguei até a expressar um pouquinho para os irmãos, porque se nós não conhecêssemos Ele, os gentios não conhecessem Ele como filho do homem, não haveria ressurreição. A ressurreição depende de eu e você entender que Ele foi o filho do homem e que Ele é hoje o filho do homem. Não é que Ele foi, hoje Ele está aqui como filho do homem, revelando o segredo do coração, como Ele fez daquela mulher no poço de Samaria. Agora Ele está fazendo isso, agora Ele vai voltar para os judeus. São Mateus 24, do verso 29 a 31, Ele volta para os judeus como filho do homem, para revelar para eles, para a salvação deles encaixar, para eles ser salvos. Por isso que a mensagem aqui é tão importante quanto é importante você crer que há um Deus no céu. Você crê que há um Deus no céu? Amém. Essa mensagem você tem que crer, é Deus na terra. Amém. Então esse Deus que está aqui na terra é para nossa, para tudo, justificação, para nossa santificação, para o nosso arrebatamento, para nos tirar da terra. Ele está aqui nessa posição. Então os jovens, da agora para frente, esse encontro, por exemplo, com Marcelo e outros, Marcelo tem bom entendimento a respeito, e outros têm. Esses jovens têm que ter esse conhecimento, porque ter o conhecimento só de cantar, o mundo lá fora tem, sabe? Mas você tem que ter o conhecimento da salvação hoje, que o mundo não tem. O mundo não tem esse conhecimento. Agora, qual é melhor? É só cantar como o mundo está cantando, ou ter o conhecimento da verdade e aceitar? É claro, a salvação não existe nada igual, e a salvação depende totalmente dele. Ninguém fez e ninguém faz nada para ser salvo. Nós nunca fizemos nada para ser salvo. Deus nos salvou por amor
que Ele tem por nós. Ele não olha a nossa condição, sabe? Ele não olhou a condição de ninguém, só que Ele quer que quando esse alguém que Ele chamou reconheça a palavra, Ele quer que esse alguém respeite Ele. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ter respeito com esse Deus que nós cremos que está aqui. Quando nós sabemos que é a última trombeta, é a última chance, é a última vez que Deus fala conosco. Não tem. Se nós esquecemos, ou nós passamos por alto, ou nós inventamos qualquer coisa que não está de acordo com essa mensagem dele hoje, nós vamos sair do caminho. Cedo ou mais tarde, nós vamos sair. Agora, se nós estamos de acordo com essa verdade, tudo que vamos fazer, Deus vai aprovar. Os cânticos Ele vai aprovar, as nossas reuniões Ele vai aprovar, se nós estiver seguindo os passos dele aqui na terra. Por exemplo, né, o irmão Silas, eu nem falei com ele, mas aqui tem uma mensagem aqui, que eu posso ler, antes de eu ler a escritura mesmo para a gente pregar. Eu quero ler aqui, só para os irmãos entenderem, aqui na palavra falada, semente original, 95, só para os irmãos entenderem o que foi a missão do mensageiro aqui na terra. E ele vai falar qual era a missão dele. Então, é isso que nós precisamos de entender. Existe um ser que está nos guiando para o milênio. E esse ser é o próprio Deus. Amém. Em obediência à verdade, Ele tem tudo. Ele tem o milênio, Ele tem tudo. Agora, nós temos que seguir esse caminho. E o caminho é a verdade. Então, aqui diz assim, ó, vamos ler aqui, ó. 95 da mensagem, a palavra falada, a semente original, pregada de manhã. Essa aqui foi pregada de manhã. Então diz assim: minha missão, eu creio que Deus tem me chamado. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu lhes disse que faria. Vê? É contar ao mundo. Para contar, isso é para contar ao mundo todo. Minha missão, eu creio, aqui na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Está vendo? A vinda do mensageiro é para precursar a vinda da palavra. Jesus é a palavra. A vinda da palavra, vê? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio, tem tudo bem ali, porque Ele é a palavra. Então a missão do mensageiro era para precursar essa palavra, que é Cristo, no nosso meio. Então, por isso é que nós devemos entender, e principalmente os mais jovens, que tem alguns jovens aqui, é claro que a gente tem que dar oportunidade. Os jovens que estão aqui, oportunidade para eles pregar a palavra e procurar ensinar a maneira correta para eles continuar, se o mundo ainda continuar. Nós não sabemos, mas pode continuar, sabe? É Deus é que sabe. Mas só que nós queremos continuar. Se o mundo vai continuar e nós aqui no mundo, nós queremos que Deus esteja na frente do trabalho. E para Ele estar, tem que haver uma obediência e uma maneira de pregar o que é certo, da maneira correta. Então é isso que nós precisamos de entender.